Queridos, quero convidá-los a abrir no texto, o pastor já vem meditando algumas quartas-feiras conosco. 1 Crônicas, Velho Testamento, capítulo de número 4, e o verso 9 e 10. Velho Testamento, primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10, diz o seguinte: havia um homem chamado Jabez, mais respeitado que qualquer um dos seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome Jabez, porque disse: eu o dei à luz com muita dor. Jabez orou ao Deus de Israel: como seria bom se me abençoasses e expandisses o meu território. Se comigo em tudo que eu fizer, e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu. Pai querido, obrigado por essa noite, por esse tempo, onde adoramos ao Senhor, celebramos o Teu nome, dizemos: Cristo meu mestre, Cristo bom mestre. Que nós possamos cantar com toda a nossa alma e também orar com toda a nossa alma, aprendendo hoje da Tua palavra, conforme Jabez orou, aprendendo como ele fez e o que ele colocou diante do Senhor, e assim possamos colocar em prática na nossa vida, para ter resposta diante das nossas necessidades, as nossas aflições, e também agradecer pelo pouco, pelo muito do quanto o Senhor já tem feito na nossa vida. Então visita-nos nessa noite, traz consolo, traz o refúgio e fortaleza, porque o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, e sabemos que o Senhor está aqui, que eu posso apenas ser o canal, porque a fonte é Jesus, e Ele está aqui, Pai. Usa-me nessa noite, em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. O pastor já vem trazendo algumas meditações em cima desse texto, e eu quero compartilhar algumas coisas também daquilo que Deus ministrou ao meu coração, que eu creio também que vai ministrar ao teu coração. Eu coloquei como tema dessa palavra: entre a oração e a realização. Nesse meio tempo existiu o que nós chamamos de processo. Como é que eu posso ter resposta, ou quanto tempo, como é que vai ser feito que eu vou ter a resposta daquilo que eu anseio, que eu necessito, que eu quero. Às vezes nós temos na nossa cabeça, porque nós agimos pela razão e não pelo que a Bíblia realmente diz, e agimos de forma errada. Nós colocamos algumas coisas diante de Deus, como se nós tivéssemos saído daqui e ali no Habib's, num fast food qualquer, McDonald's, e ficar esperando lá na saída o nosso pedido. Com Deus não funciona assim. Existe um processo, existe algumas coisas que acontecem nessa caminhada, que eu preciso entender, que eu preciso praticar, para então Deus realizar, atender a nossa oração, sendo ela assim, não ou espera. Está me entendendo? Diz amém. Amém. Nós vamos ver aqui algumas coisas que o pastor já falou, que o nome de Jabez está vinculado a sofrimento, a dor, porque foi com esse contexto em que a mãe dele coloca o nome nele. Devido a isso, ele passa a sua vida lembrando disso cada vez que alguém o chamava pelo nome. No colégio, nos seus jogos, nas suas brincadeiras, na sua adolescência, na sua fase adulta, e até chegar nesse momento. E uma coisa interessante que a gente viu aqui no verso 10, que Deus atendeu o seu pedido, de tudo aquilo que ele colocou diante do Senhor, Deus responde a sua oração, assim como eu creio que nessa noite Ele vai fazer com cada um de nós que está aqui nessa noite, atender a nossa oração. Mas uma coisa muito interessante é que Deus respondeu a sua oração, e Jabez ele foi específico em algumas coisas, mas ele não pediu para mudar o nome dele, porque era o nome dele que trazia algumas aflições, algumas angústias, e ele lembrava do seu passado, ele lembrava da dor que trazia para a mãe dele, ele lembrava de algumas coisas que aconteciam, que as pessoas tiravam sarro dele, ao dolorido, ao afligido, aquele que causou sofrimento para a mãe dele. Mas ele não pede para mudar o teu nome,
mas a história dele é mudada. E ele passa a ser visto no começo do verso 9 como o mais ilustre dos seus irmãos, por algumas coisas que ele nos ensina aqui nessa noite, das quais nós vamos ver. A primeira dela está no verso número 10, já no início. Jabez invocou o Deus de Israel. Assim como cada um de nós que está aqui nessa noite, Jabez teve o seu momento de oração. Mas a primeira coisa que eu vejo nele aqui é que ele fez aquilo que deveria ser comum da nossa parte, seja no momento de alegria, no momento de tristeza. Ele abriu o seu coração diante de Deus e ele fala para o Senhor tudo aquilo que estava dentro dele. Muda a minha vida, muda a minha história, muda não apenas como eu sou chamado, mas a forma como eu sou visto diante daqueles que estão ao meu redor. Deus não vai mexer no nome dele como ele mexeu no nome de Abraão. Coloca de Abraão, passa para ser Abraão, ou depois ali Israel, mudando toda a sua história, aquilo que ele era, mas mudou o nome. Pedro não mais será chamado de Cefas, inconstante, sim Pedro, rocha. E a gente olha mais um pouco adiante no Novo Testamento, uma pessoa que Deus não mudou o nome, mas ele por si próprio muda, Saulo, que quer dizer grande, forte, destemido. Mas Saulo ele passa a se chamar de Paulo, pequeno, porque é assim que ele passa a se ver diante do tremendo poder de Deus, e ele muda e a história dele é transformada. Jabez, ele faz algo que deveria ser comum da nossa vida, da nossa parte, do nosso dia a dia, a cada momento, a cada manhã, a cada noite, a cada momento que nós nos reunimos como igreja. Ele ora e apresenta diante do Senhor. Davi derrota um leão, um urso, posteriormente um gigante. Por várias vezes enfrentou alguns exércitos que lutavam contra ele, contra o povo de Deus, e venceu. O segredo de Davi é orar. Buscava diante do Senhor estratégias. Eliseu, ainda no Velho Testamento, ele multiplica o azeite da viúva. Paulo, grandes milagres. Pedro, grandes milagres aconteceram através da vida deles. Realizavam milagres incontáveis. Agora a gente olha para Jabez, ele não matou nenhum leão, ele não matou nenhum urso, ele não enfrentou exército, ele não enfrentou oposição porque ele estava pregando a palavra de Deus, porque ele estava ensinando. Ele simplesmente orou. Agora, uma coisa que nós precisamos entender, como eu falei do fast food, a comida rápida que nós queremos, eu oro agora e Deus responde ali. Não é assim, queridos. Se ele orou, se ele entendeu que ele tinha que apresentar diante de Deus as suas necessidades, as suas angústias, as suas aflições, é porque ele conhecia as Escrituras, é porque ele se rendia diante do Senhor, e ele sabia o que era que estava afligindo o teu coração, e o que era que ele tinha que apresentar diante de Deus, assim como nós nessa noite, vamos apresentar daqui a pouco as nossas necessidades, e ele vai ouvir a nossa oração, dizendo sim, não, espera o momento bom agora. Eu não sei como você chegou, o que você tem colocado diante do Senhor. A nossa tendência, diferente de Jabez aqui, é agir em primeiro lugar, e depois a gente vai orar. A consequência disso é frustração, porque eu fiz conforme eu penso, eu fiz conforme eu acho, eu fiz conforme eu ouvi de alguém, ou eu impus essa condição, e não é isso que Deus falou para fazer. Aí quando o negócio der errado, aí eu me lembro, opa, eu tenho que falar com Deus, e aí eu vou fazer. Essa é a tendência natural das coisas. Os atendimentos que a gente faz pastoral é justamente isso. Orou a respeito disso? Não. E aí a gente então entra com a palavra de Deus, o que ela nos ensina. Como é que tem sido a sua vida diante do Senhor nessa questão da oração? Você age pelo impulso? Você fala pelo impulso? Ou você busca a orientação de Deus para aquilo que você tem necessidade, para aquilo que você tem vivido hoje? Jabez, ele tinha uma necessidade. Ele não precisou aqui derrotar nenhum exército, ele simplesmente precisou orar. Nós precisamos entender, e além de entender, nós precisamos aplicar esse princípio de Deus na nossa vida. As respostas que nós temos de Deus é de joelho no chão. De Gênesis
Apocalipse vai ser dessa forma. Jesus ensinou esse princípio e os discípulos olharam para Jesus. Jesus não teve que ensinar, eles tiveram que pedir: ensina-nos a orar. Porque eles viram que os milagres que Jesus realizava é porque ele ia ter um momento a sós com Deus, ia falar com o Pai Todo-Poderoso, e ali então os milagres, através do poder do Espírito Santo na vida de Jesus, aconteciam. E assim deve ser na nossa vida, meus irmãos. Uma outra lição que eu encontro no verso 10, vem dizendo o seguinte: se me abençoares muitíssimo, os meus termos ampliares, a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. Jabez, ele nos ensina como orar. A oração dele é específica. Algumas vezes nós, Pai, perdoa a multidão dos nossos pecados. Aí quando já ouço a multidão, eu já fico preocupado. Jeová tem misericórdia mesmo. Mas pecado tem nome. Pai, eu pequei, eu menti, eu roubei alguém, peguei troco a mais, eu falei o que não devia, e assim sucessivamente. Ou quando eu quero Deus, o Senhor sabe da minha necessidade, da minha aflição, o meu casamento, o meu trabalho, isso e aquilo outro, ou a falta de uma dessas questões, e apresentar diante do Senhor. Jabez, ele nos ensina como orar, ele apresenta isso diante de Deus. Eu coloquei como exemplo aqui algo lembrando da minha vida. Quando eu tirei carta, a primeira coisa que eu quis ter é um carro. Eu não sei na realidade de vocês, mas o primeiro carro que eu quis, porque a maioria dos meus amigos teve, era um Fusca. E aí nós oramos: Deus, dá-nos um carro. E eu falei: dá um Fusca, Deus. E fui e achei Fusca no bairro próximo lá. Nós olhamos vários, gostei desse Fusca amarelo, 76, o ano do meu aniversário. E eu falei: não é esse. Fui lá e fechei o negócio, comprei o carro, fiz o motor 2 vezes em 2 anos. Não conhecia o Ribeiro ainda, né? Qual é o detalhe disso? Eu não fui específico, e eu também fui pela impulsão. Eu gostei daquele carro amarelo gema, que eu não sei o que eu vi naquele carro, mas gostei naquele momento. A questão não era a marca do carro, não era o ano do carro, e nem mesmo a condição do carro. O problema era eu, porque eu não fui específico, e ainda por cima eu não levei no mecânico para ver a condição dele. E o mecânico, sendo honesto, iria dizer: vai comprar, não vai comprar, o carro não está bom, você vai ter que fazer o motor. E tantas outras coisas que eu fiz naquele carro no período de quase 3 anos, que quem comprou de mim depois se deu bem, mas eu não, porque eu fiz uma escolha errada, porque eu fiz uma oração errada. E muitas vezes a gente casa errado pelo impulso, muitas vezes eu entro no trabalho errado por impulso, muitas vezes eu faço muitas e muitas coisas erradas por impulso, porque eu não sou específico na oração. Nós precisamos entender e apresentar diante do Senhor: Deus, o Senhor sabe a realidade que eu estou vivendo, como eu estou vivendo, com quem eu estou vivendo. E assim então Deus começa a trabalhar em cima daquilo que nós estamos apresentando diante dele, assim como Jabez fez. Ele nos ensina como orar. Ele é específico na sua oração. Ele não fez nenhum rodeio, ele foi direto ao assunto. É o que nós fazemos algumas vezes assim, quando estamos com amigos mais próximos em casa. Vamos orar para o alimento. Deus, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. A primeira vez que a gente fez isso, a pessoa olhou: nossa, está com fome. Não, orei pelo alimento. É para isso que falou, não falou para orar pelo enfermo, pela igreja, pela cidade, pela nação. Orei pelo alimento, está abençoado, vamos comer. A gente tem que aprender a ser específico. Meus filhos estão com esse problema, meus pais, meus amigos, a minha cidade. O ano passado foi um ano de oração pelas eleições, pelo novo presidente, pelo novo governador, pelo novo deputado. Foram específicas, e eu prefiro crer que Deus entrou com providência nisso. Agora, daqui para frente, é o processo da oração e a realização daquilo que ansiamos ter. Ele nos ensina a orar. Ele não diz: perdoa a multidão dos meus pecados. Ele vai especificando coisa por coisa. Ele queria ser próspero.
Queridos, não há mal nisso, nós como Igreja Batista falar de prosperidade, desde que seja bíblica, porque a prosperidade bíblica vai exigir suor de você. Você vai ter que ralar, vai ter que trabalhar. Além de trabalhar e suar e ganhar bem, você vai ter que saber administrar o que você tem. Uma coisa que eu fiz errado durante um período da minha vida, hoje, graças a Deus, sou curado nisso. Aí eu tenho que vigiar a mim, minha esposa, né? E aí então, Deus vai trabalhando. Aí eu vou administrando, vou tendo uma reserva, vou sair com 10 anos na carteira, vou ter alguma coisa agora. Mas quando eu começo a entender que não é desse jeito, não, a gente tem que pregar sobre prosperidade. Pregar e vivenciar são coisas totalmente distintas. Orar e viver é totalmente distinto uma coisa da outra. Eu tenho que saber que cada coisa tem o seu lugar adequado no reino de Deus e na palavra de Deus. Mordomia. E aqui então ele tem que entender, ele ensina como orar, ele é específico, não há mal pedir sobre prosperidade, mas ele então entende, eu preciso saber administrar. É o processo, é a vivência, é o dia a dia. Só um pouquinho, irmãos. Ele apresenta diante do Senhor as suas necessidades, queria ser próspero. Ele ali diz que, obrigado, pastor. Ele queria a proteção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Que mal há nisso? Ele diz para o Senhor: se a sua mão for comigo. Estou falando rápido. Não quero mais ser afligido do mal, pelo mal. Há mal nisso, gente. Depois que eu vi a oração de Jabez, depois que eu vi como Jesus ensinou a orar, a tradicional oração Pai Nosso, onde Jesus diz, livra-nos do mal, eu falei, é bíblico. Às vezes a gente passa os maus bocados por não orar por isso. Deus, me livra do mal, me livra do roubador, me livra do inimigo, me livra dos caluniadores. Agora, algumas vezes eles vão estar, às vezes, na nossa mesa. A gente tem que continuar orando, porque entre a oração e a realização existe um processo. E eu creio que Jabez perseverou na oração. Assim nós precisamos entender e perseverar. Ele pontuou algumas coisas diante de Deus, pelo que ele estava enfrentando naqueles dias, naquela ocasião. Eu não sei qual foi a sua oração a partir do momento que Deus atendeu o seu pedido. A Bíblia não cita. O pastor falou ali que antes de chegar o nome de Jabez, há cerca de 550 nomes, certo? Posteriormente do nome dele, há cerca de 550 a 600 nomes. E não fala nada dos demais. E você vai procurar algo mais a respeito de Jabez na Bíblia, em livros de historiadores, não tem nada, só tem 2 versículos. Porque o que ele precisava nos ensinar está nesses 2 versículos. Aprender a orar, apresentar diante de Deus a nossa necessidade, aprender como devemos orar. Amém? Uma outra lição que nós precisamos entender, já que falamos de prosperidade, como orar e que devemos orar, no verso 10 ainda ele diz o seguinte: e meus termos ampliares. Sabe o que ele está dizendo aqui para mim e para você? Colocar o que você tem na disposição de Deus. Nós temos problema, nós retemos algumas coisas daquilo que Deus tem nos dado, e você, claro, não estou falando de dinheiro ainda, mas aqui ele está falando a respeito daquilo que ele tem de posses, terrenos. Colocar à disposição de Deus os meus termos ampliares, em cima daquilo que ele tinha. Deus começa a trabalhar, em cima do que a viúva tinha. Eliseu orou e Deus começou a trabalhar. Em cima do que havia no Novo Testamento, daquele jovenzinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos, Deus começou a trabalhar. Isso envolve os nossos recursos, isso envolve o nosso tempo, isso envolve a nossa vida, queridos. Eu quero perguntar para você o que você tem colocado à disposição de Deus, para que Ele possa ampliar, para que Ele possa sustentar, para que Ele possa fortalecer, para que você possa compartilhar. Como é que você tem colocado também à disposição de Deus tudo isso que você tem? Tempo. Deus trabalha em cima das suas terras.
Às vezes não queremos abrir mão daquilo que temos ou colocar à disposição de Deus aquilo que temos, o tempo, o dinheiro, relacionamento, e por aí vai seguindo. Se nós queremos resposta de Deus para as nossas necessidades, nós precisamos entregar só aquilo que temos, mas aquilo que somos, para que Deus venha trabalhar. Porque Jabez, ele se colocou à disposição de Deus, e Deus mudou quem ele era, como ele era conhecido. O passado dele foi apagado, mas é no nosso presente que a gente muda o nosso futuro. É hoje, é agora, é as nossas decisões, as nossas escolhas, para que o Senhor possa mudar, para a gente possa ter aquilo que não temos. Ele começa a trabalhar em cima daquilo que temos. Está me entendendo? Diz amém. Amém. Uma última lição que eu vejo na vida dele, ou na vida de Deus para a nossa vida, está no verso 10, lá no final, que diz o seguinte: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Deus concedeu a Jabez exatamente o que ele pediu, conforme ele pediu, ampliou as suas terras, livrou ele do mal. Ele não estava mais sendo afligido por causa do nome dele, ele passou a ser conhecido como o mais ilustre dos seus irmãos. Deus mudou tudo isso. Deus ouviu a oração dele, assim como ele nos ouve. Deus conhecia o coração de Jabez, assim como ele conhece o nosso coração, e ele trabalha em cima daquilo que temos, aquilo que somos, para colocar à disposição dele, mudando como nós somos, para abençoar aqueles que ainda não são. Aqui Deus responde a sua oração. Jabez teve a sua oração atendida. Sendo assim, ele se tornou próspero, as suas terras foram aumentadas, a mão de Deus estava sobre ele, e do mal ele já não era mais afligido. Ninguém tirava mais sarro dele, ninguém falava lá o dolorido, o afligido, aquele que causou angústia para sua mãe. Não, ele era conhecido como mais ilustre agora. Deus quer mudar a nossa história e não o nosso nome. Deus quer mudar quem somos, e a gente coloca muitas vezes a culpa no lugar. E quando nós olhamos para as escrituras, Deus não muda o lugar, Deus muda pessoas. José do Egito saiu, foi vendido, ficou 13 anos lá no Egito, esquecido, maltratado, acusado, preso. Deus não mudou o Egito. Posteriormente, através da vida de José, o Egito é abençoado por causa de José. Nós, representantes do reino de Deus, luz de Cristo nessa terra, nós devemos trazer claridade em meio à escuridão. José fez isso. Jabez se tornou mais ilustre por isso. Os apóstolos, os profetas, eu e você aqui nessa cidade, para a nossa família, os nossos amigos, aqueles que estão próximos de nós. Nossa vida, o nosso nome, o nosso futuro é mais importante do que o nosso nome, do que a forma que éramos conhecidos. Nós precisamos mudar aquilo que somos. Eu anotei alguns versículos aqui a respeito de Deus. É que Ele ouve a nossa oração, o que a Bíblia diz a respeito disso. Salmos 65:2 diz o seguinte: ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Por isso nós estamos aqui nessa noite, porque Ele ouve as nossas orações. Os que mais vão se achegar no decorrer é porque nós estamos resplandecendo agora do Senhor, a luz do Senhor nessa cidade, e a Ele virão em nome de Jesus todos os homens. Mateus 7:8 diz: pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate à porta será aberto. Deus ouve as nossas orações, mas é preciso pedir, é preciso buscar e é preciso bater para que Ele atenda ao nosso pedido. Aqui vai envolver perseverança, persistência. Efésios 3:20 diz o seguinte: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Você crê nisso? Diz amém. Amém. Crê nisso. Agora, o que você tem feito para que isso seja realidade? Porque o
poder desse versículo está no final dele, que é segundo o poder de Deus que opera em nós. Ele sim é capaz de fazer muito mais do que eu posso pedir ou pensar, mas é de acordo com quanto eu tenho de Deus na minha vida. É o versículo, é a Bíblia que está dizendo isso, é a proporção de Deus que eu tenho em mim, que através de mim que as coisas vão acontecer. E assim foi na vida de Jabez. Através do quanto ele tinha de Deus, Deus atendeu a sua oração. E aqui é a oração de Jesus, pouco antes de ir para a cruz, que é a oração que nós precisamos entender e aplicar todo momento da nossa vida. Mateus 26, 38 a 39 diz o seguinte: então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Deus ouviu a oração de Jesus, mas falou: você vai para a cruz, porque é isso que eu quero, é isso que o povo de Ponta Grossa precisa. Se você não for para a cruz, eles não vão ter salvação. Jesus foi, obedeceu, e nós estamos aqui nessa noite e precisamos entender que as nossas orações precisam estar em concordância com a vontade de Deus. Na vida de Jabez, a oração dele estava em concordância com a vontade de Deus, porque Deus não queria que ele fosse afligido do mal. A nossa oração precisa ser: Deus, eu necessito disso, Deus, eu quero isso, mas faça a tua vontade e não a minha. De acordo com a vontade de Deus, Ele faz o impossível acontecer. Eu quero orar por você, com você, então convido você a fechar os olhos. Eu sei que daqui a pouco nós vamos ter um outro momento de oração, mas eu gostaria que você falasse: Senhor, me ensina a orar. Mesmo cansado por causa do dia de trabalho, eu preciso me colocar diante do Senhor e buscar a tua presença. Por isso me ensina como orar, o que eu devo colocar diante do Senhor, quais são as prioridades que muitas vezes eu vejo de uma forma e o Senhor vê de outra. É colocar a nossa vida, aquilo que temos à disposição de Deus. Deus, eu coloco minha vida, o meu coração, o meu falar, o meu pensar, o meu agir, o meu tempo, tudo que tem sou eu coloco à tua disposição, para que o Senhor mude então a minha situação. Deus lhe concedeu o que Ele tinha pedido. Pai querido, obrigado por essa noite, pela tua palavra, por tudo e todas as coisas que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em nós e através de nós. Que nós possamos, assim como Jabez, ter a nossa oração atendida, oração essa alinhada com a tua vontade, nos expondo quem somos, o que temos, onde estamos, colocando prioridades diante do Senhor. E a primeira prioridade é entender que precisamos ter um relacionamento com o Senhor, e Jabez tinha, por isso ele orou. Jabez, ele especificou cada dificuldade que ele tinha, e assim nós vamos colocar diante do Senhor os agradecimentos, vamos adorar ao Senhor e vamos colocar as nossas necessidades diante de Ti, porque é o Senhor, assim como disse Pedro, é quem tem as palavras de vida eterna. Então que se cumpra a Tua vontade em nós. Pai querido, muda a nossa história, não precisa mexer no nosso nome, mas mexe no nosso coração, mexe na nossa mente, para que possamos entender a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor, porque é a vontade do Senhor que queremos que se cumpra na nossa vida e através da nossa vida. Em nome de Jesus, Teu Filho, amém e amém.